Capítulo 15. Na segunda-feira. Na segunda-feira, Roberta acordou com a firme determinação de levar os meninos à escola. Embora à beira de um colapso, ela reuniu suas forças para cumprir suas obrigações de mãe. Enquanto Paulo dormia, ela acordou os meninos, preparou-lhes a refeição e levou-os à escola na caminhonete. Paulo já acordara quando Roberta voltou com Gabi. Os dois tomavam uma xícara de café quando ela percebeu que o marido continuava ausente, ainda no estado de torpor em que o vira na noite anterior. Porém, Roberta estava disposta a ser forte pelos dois. Falou a Paulo sobre assuntos corriqueiros e lembrou-lhe a necessidade de consertarem a janela do quarto de Gabi. Mais tarde, haveria tempo para decidirem se deixariam a casa. Paulo acabara de pregar um pedaço de compensado sobre a janela quebrada do segundo andar, quando Roberta o chamou da cozinha para atender ao telefone. O contador da firma queria lembrá-lo de que o fiscal do imposto de renda deveria chegar ao meio-dia. Não querendo sair de casa, Paulo pediu ao contador que resolvesse sozinho o problema, mas este não concordou. Os impostos deveriam ser tratados por Paulo, assim dissera o contador. Paulo hesitou, certo de que aconteceria alguma coisa se saísse de casa, mas Roberta fez-lhe um sinal, exortando-o a ir. Quando o marido desligou, Roberta disse que a entrevista não deveria ser demorada e que ela e Gabi estariam bem. Além disso, ela pretendia chamar um vidraceiro para trocar os vidros quebrados da casa inteira. Paulo assentiu docilmente e saiu para ir ao escritório. Quando Roberta estava dando o almoço de Gabi, o técnico em assuntos paranormais telefonou, desculpando-se por não ter podido cumprir sua promessa, pois apanhara uma gripe, em Campinas, tendo sido forçado por isso a cancelar seus compromissos. Estava certo, porém, que no dia seguinte estaria recuperado e pretendia passar a noite de quarta-feira na casa do Silveira. Roberta mal ouviu suas explicações. Estava observando Gabi comer. A menininha parecia entretida numa conversa secreta com alguém que estava debaixo da mesa. De vez em quando, ela esticava o braço sob a toalha plástica para oferecer um pedaço de seu sanduíche de creme de amendoim e geleia. Parecia não ter ciência de que a mãe a observava. Do seu lugar, Roberta via que não havia nada sob a mesa, mas queria falar com a filha sobre Jura. Afinal, o técnico despediu-se e desligou. Gabi, Disse Roberta sentando-se à mesa. Jura é o anjo do qual me falou? A menininha olhou perplexa para a mãe. Não se lembra? Tornou Roberta. Você me perguntou se os anjos falavam. Os olhos de Gabi brilharam e ela assentiu. É sim, mamãe. Jura é um anjo. Ele fala comigo o tempo todo. Não estou entendendo. Você já viu desenhos de anjo, não viu? Você já reparou nos anjos da nossa árvore de Natal? Gabi assentiu novamente. Mas você disse que ele é um porco. Então como é que pode ser anjo também? Gabi franziu as sobrancelhas e concentrou-se. Foi ele quem disse isso, mamãe. Ela afirmou, balançando a cabeça várias vezes. Ele quem disse. Roberta puxou uma cadeira para junto de Gabi. O que é que ele diz quando conversa com você? A menina olhou-a com uma expressão perplexa. Você está me entendendo, querida? Insistiu Roberta. Vocês brincam juntos? Não, mamãe. Respondeu Gabi, sacudindo a cabeça numa negativa. Ele me conta histórias do menino que vivia antes no meu quarto. Ele morreu, sabe, mamãe? Ela murmurou, depois de olhar em volta para ver se alguém as escutava. O menininho ficou doente e morreu. Entendo. Disse Roberta. O que mais o Jura lhe contou? A menina pensou um pouquinho. Ontem de noite, ele disse que eu ia morar aqui para sempre, para poder brincar com o menininho. Horrorizada, Roberta levou a mão à boca para conter um grito. Correra mal a entrevista de Paulo com o fiscal da fazenda, que vetou quase todas as deduções, mas disse a Paulo que ele poderia recorrer. Nisso residia sua última esperança, e pelo menos o problema seria temporariamente adiado. Depois que o homem se foi, Paulo telefonou a Roberta, avisando que pegaria os meninos na escola no caminho para casa.
Ao chegar, depois das 3, Paulo encontrou Gabi e Roberta já vestidas com seus casacos de inverno. Não tire o sobretudo, Paulo. Disse a mulher. Nós vamos agora para a casa da mamãe. Paulo e os 2 meninos olharam para ela. O que foi que aconteceu? Perguntou Paulo. Jura disse a Gabi que é um anjo. Foi só isso que aconteceu. Retrucou ela, empurrando os meninos na direção da porta. Não vamos mais ficar aqui. Paulo ergueu as mãos. Espere aí um instante. O que é que você quer dizer com essa história de anjo? Roberta olhou para a filha. Gabi, conte a seu pai o que o porco lhe disse. A menina assentiu. Ele disse que é um anjo, papai. Foi isso que ele me disse. Paulo ia fazer mais perguntas à sua filha quando foi interrompido por fortes latidos atrás da casa. É menino, ele exclamou. Esquecemos menino. Toda a família correu para os fundos. Encontraram o cão latindo furiosamente para o abrigo de barcos, enquanto corria de um lado para o outro, até onde a corrente lhe permitia. — O que é que há, rapaz? Perguntou Paulo, afagando o pescoço do cão. Há alguém aqui no abrigo de barcos? Libertando-se das mãos do dono, menino recomeçou seu protesto. Não entre lá! Gritou Roberta. Por favor, vamos embora daqui! Paulo hesitou, mas por fim curvou-se e soltou o cão. O animal deu um salto e, rosnando selvagemente, correu para fora do canil. A porta do abrigo de barcos estava fechada, mas ele pulou sobre ela, latindo como um alucinado. Paulo estava resolvido a abrir a porta, mas Daniel e Gabi se adiantaram e, num esforço conjunto, puxaram o menino para trás. — Não deixe-o entrar lá! Implorou Daniel. — Ele vai morrer! Paulo agarrou a coleira de menino e forçou-o a sentar-se. Está tudo bem, rapaz. Disse Gabi, tentando tranquilizar o vigoroso e agitado animal que se recusava a ficar quieto. Vamos levá-lo para dentro de casa, sugeriu Paulo. Enquanto os meninos levavam o cão para dentro, Paulo via televisão. Naquela noite, Roberta, estarrecida, viu Paulo berrar e falar 2 línguas diferentes. Ela correu para Paulo, que estava sentado no outro lado da cama, e sacudiu-o para tirá-lo do pesadelo. Paulo começou a gemer e então gritou numa voz completamente diferente. — Ele está no quarto de Gabi! Ele está no quarto de Gabi! No dia seguinte, Paulo afirma que não estava sonhando. Ele está convicto de que da sua poltrona na sala e depois no quarto, não estava dormindo. Da poltrona da sala podia enxergar através do teto e vira no quarto dos meninos, no 3º pavimento, um vulto aproximar-se da cama de Gabi. Tentara correr para junto da filha adormecida para salvá-la do vulto ameaçador, mas não conseguira levantar-se da poltrona. Mãos firmes seguraram-no pelos ombros, imobilizando-o. Era uma luta que Paulo sentia que não poderia ganhar. A sombra debruçou-se sobre Gabi. Impotente, Paulo berrou. — Ele está no quarto de Gabi! Ninguém ouviu. — Ele está no quarto de Gabi! Gritou outra vez. Nisso, a pressão em seus ombros desfez-se e Paulo sentiu que o empurravam. Seus braços estavam livres, mas a sombra apoderara-se da menina. Agitando os braços, Paulo gritou outra vez. — Ele está no quarto de Gabi! Então, sentiu o empurrão violento. — Paulo! Ele abriu os olhos. Roberta estava debruçada sobre ele. — Paulo, acorde! Ela gritou. Ele deu um pulo da poltrona. — Ele pegou Gabi! Tenho de ir lá em cima! Berrou Paulo. Roberta segurou-o pelos braços. — Não! Você está sonhando! Gabi está aqui! Ela apontou para a cama do casal. Sob as cobertas, as 3 crianças, despertas pelos gritos de Paulo, olhavam espantadas para os pais. — Eu não estava sonhando coisa nenhuma! Protestou Paulo, sem se acalmar. — Eu vi quando ele pegou Gabi! — Não é possível! Interrompeu Roberta. — Gabi estava aqui na cama o tempo todo! — Não, mamãe. Eu fui ao banheiro lá em cima, replicou a menina, sentando-se na cama. Você e o papai estavam dormindo. Eu não ouvi nada. Por que não usou meu banheiro?
perguntou Roberta. A porta estava trancada e por isso eu fui lá em cima. Paulo dirigiu-se ao banheiro do casal para verificar. A porta estava mesmo trancada. Lá em cima? Insistiu Roberta. É, mas eu fiquei com medo. Por quê? Perguntou o pai. Porque olhando para o chão, eu podia ver você, papai. Os Silveira passaram o resto da noite acordados. Apenas Gabi tornou a adormecer. De manhã, Paulo telefonou para o padre Mancuso. Minutos antes, o padre chegara a uma decisão. A preocupação com os filhos do Silveira sobrepujara o medo. Cansado de sua própria covardia, resolvera recorrer ao bispo e pedir permissão para continuar a comunicar-se com Paulo. Depois de tomar um banho de chuveiro, o primeiro após vários dias, o padre preparou-se para fazer a barba. Ao ligar o barbeador elétrico, seu queixo caiu de espanto. Sob os olhos tinham reaparecido as olheiras fundas e escuras que apareceram quando da primeira vez que esteve na casa de sua mãe. O telefone tocou. Antes mesmo de atender, o padre adivinhou quem era. "Olá, Paulo", disse ele, pegando o fone. Preocupado demais para notar que o padre adivinhara que era ele, Paulo disse-lhe que havia decidido seguir o conselho dos administradores da diocese e deixar a casa. A família pretendia ficar na casa da mãe de Roberta até que a casa fosse investigada. Os incidentes misteriosos estavam se repetindo e começando a atingir as crianças. E ele, Paulo, achava que se demorassem mais, as crianças correriam um grave perigo. O sacerdote não perguntou que incidentes eram esses, nem mencionou o reaparecimento de suas olheiras, concordando prontamente que o bem-estar das crianças deveria vir em primeiro lugar e que Paulo tomara a decisão acertada. "Deixe que fiquem com a casa, quem quer que sejam eles", retrucou o padre. "Saia daí." Daniel e Gabi não foram à escola de Avaré naquela manhã. Roberta manteve-os em casa porque queria fazer logo as malas. Paulo dissera que iriam embora logo que ela avisasse a polícia de que planejavam passar uns tempos fora, deixando o telefone da sogra para alguma emergência. Porém, quando ele pegou o aparelho para discar o número da polícia, viu que o telefone estava mudo. Ao saber do enguiço, Roberta ficou nervosíssima. Acabaram de vestir rapidamente as crianças e, sem pegar nem mais uma peça de roupa, empurrou-as para a caminhonete. Paulo foi buscar menino no porão e o fez entrar na traseira do veículo. Em seguida, deu volta à casa para certificar-se de que todas as portas estavam trancadas, inclusive a do abrigo dos barcos. Por fim, entrou no carro e virou a chave. O motor não pegou. Paulo, o que aconteceu? Perguntou Roberta com voz trêmula. Tenha calma. O tanque está cheio. Vou dar uma olhada no motor. Ao sair do carro, ele olhou para o céu encoberto por nuvens escuras e ameaçadoras. Um vento frio começara a soprar. Assim que abriu o capô, as primeiras gotas de chuva bateram no para-brisa. Paulo não chegou a descobrir o que causara o enguiço. Uma forte rajada de vento vinda da direção do rio fez cair o capô. Paulo acabara de dar um pulo para não ser atingido pela chapa de metal quando um relâmpago caiu atrás da garagem. Um trovão reboou quase no mesmo segundo e a chuva desabou quase numa massa sólida, ensopando Paulo instantaneamente. Ele correu para a porta da entrada, abriu-a e gritou: "Venham!" Roberta e as crianças correram para a porta aberta, mas quando afinal se viram dentro de casa, estavam todos encharcados. "Nós estamos encurralados", pensou Paulo, sem se atrever a expressar-se em palavras. "Eles não vão nos deixar partir." A chuva e o vento aumentaram de intensidade e por volta da 1 da tarde, Avaré foi atingida por uma borrasca com a força de um furacão. Às 3 faltou luz, mas felizmente o sistema de aquecimento era a óleo. Paulo ligou o rádio de pilha da cozinha. O serviço de meteorologia avisou que a temperatura era de 7 graus abaixo de zero e que a neve caía misturada à chuva em toda a represa.
Como o radar acusava uma zona de baixa pressão sobre toda a área metropolitana, não era possível prever quando terminaria o temporal. Paulo vedou a janela quebrada de Gabi da melhor forma possível, tapando com toalhas as fendas entre a esquadria solta e o caixilho, e depois pregou um cobertor cobrindo toda a janela. Antes que terminasse, as roupas que mudara há pouco estavam novamente encharcadas. Na cozinha, Paulo olhou o termômetro pendurado ao lado da porta dos fundos. O aparelho marcava 27 graus e o calor continuava aumentando. Sem luz, o termostato da caldeira não estava funcionando. Quando Paulo tornou a olhar outra vez, o termômetro já acusava 29 graus e meio. Para esfriar a casa, era preciso ar fresco. Paulo abriu alguns centímetros as janelas da varanda envidraçada, o único aposento que não era atingido pela fúria da tempestade. Escurecera desde que a tormenta desabara. Embora ainda fosse dia, Roberta acendera velas. Às 4:30, parecia que a noite já tinha caído na casa. De quando em quando, Roberta erguia o fone para ver se o aparelho estava funcionando, mas na realidade suas esperanças eram poucas. A tempestade impediria que turmas de emergência saíssem para consertar as linhas. As crianças não tinham medo da escuridão. Encaravam tudo aquilo como uma festa, correndo para cima e para baixo nas escadas, brincando de esconde-esconde. Como os meninos sabiam se esconder melhor, geralmente era Gabi quem procurava. Menino participava alegremente da ruidosa brincadeira, terminando por irritar tanto Paulo que este bateu no animal com um jornal. O cão correu e escondeu-se atrás de Roberta. Às 6 horas, a tempestade ainda não amainara. Era como se toda a água do mundo estivesse sendo despejada sobre a casa e naquele lago enorme que guardava os seus segredos. Dentro da casa, a temperatura subira aos 32 graus e meio. Paulo desceu ao porão para dar uma olhada na caldeira a óleo. Encontrou-a desligada, mas apesar disso, o calor continuava a aumentar em todos os aposentos, exceto no quarto de Gabi. Desesperado, Paulo resolveu fazer um último apelo a Deus. Segurando uma vela, Paulo se dirigiu para todos os aposentos de sua casa, pedindo ao Senhor que expulsasse dali os intrusos. Ficou um pouco mais tranquilo porque suas preces não estavam provocando nenhuma reação sinistra. Quando a porta do quarto de brinquedos fora danificada durante a primeira tempestade, Paulo removera a fechadura. Agora, ao aproximar-se do quarto para repetir seu apelo a Deus, ele viu que o lodo gelatinoso reaparecera e escorria do buraco da fechadura, indo formar uma poça no chão do hall. Ficou olhando a substância deslizar lentamente pelo assoalho na direção da escada. Arrancando as tábuas de pinho que pregara para vedar a entrada, escancarou a porta, quase acreditando que iria encontrar o quarto cheio do material gelatinoso. Porém, sua única fonte, aparentemente, era o vazio da ferragem na porta. Apanhou umas toalhas no banheiro do terceiro pavimento e tapou o orifício. O tecido ficou logo encharcado, mas a geleia parou de correr. Em seguida, limpou o chão. Não tinha nenhuma intenção de contar à esposa sua última descoberta. Enquanto isso, sentada junto ao telefone, Roberta começara a cochilar devido ao calor opressivo. Tentara abrir um pouquinho a porta da cozinha para permitir a entrada do ar frio, mas até mesmo por uma pequena fresta a água da chuva entrara. Quando Paulo finalmente voltou à cozinha, ela estava quase adormecida, a cabeça pousada nos braços sobre a mesa. A nuca úmida, Roberta suava. Quando ele tentou acordá-la, ela ergueu um pouco a cabeça, murmurou algo que ele não conseguiu entender e pousou novamente a testa nos braços. Não era preciso ir à janela para verificar que a borrasca continuava. Torrentes de água continuavam a se abater sobre a casa e Paulo sentia intuitivamente que não lhe permitiriam deixar aquela residência naquela noite. Ergueu Roberta e carregou-a para o quarto do casal. Eram 8 horas no relógio da cozinha. Por fim, o calor de 32 graus e meio começou a afetar as crianças.
As correrias pela casa tinham-nas exaurido, deixando-as sonolentas. Surpreso, Paulo descobriu que o quarto dos meninos no terceiro pavimento estava mais fresco. Sabendo que o ar quente se eleva, ele esperava encontrar o último andar bem acima dos 33 graus. Gabi deitou-se na cama de casal ao lado de Roberta, mas não quis que a cobrissem. Em poucos minutos, as 3 crianças adormeceram e Paulo desceu para o térreo. Paulo e Menino estavam agora sozinhos na sala de estar. Desta vez, o cão não parecia sonolento e observava atentamente os movimentos do dono. Também ele sofria com o calor excessivo. Todas as vezes que o dono deixara a sala, o animal não o seguira, preferindo permanecer deitado sob as janelas da sala, por onde entrava uma aragem fresca. Paulo pensou em dar uma corrida até o carro para ver se o motor pegava. Certamente ia ficar encharcado, mas o que realmente o desencorajava era a suspeita de que, se saísse, talvez não conseguisse mais entrar em casa. Algum instinto advertia-o de que não conseguiria abrir nenhuma das portas. De repente, às 10 horas, o calor começou a diminuir. Menino foi o primeiro a notar. O animal levantou-se, farejou o ar e, andando até a lareira apagada junto à qual Paulo estava sentado, ganiu baixinho. Seus queixumes interromperam os pensamentos de Paulo, que ergueu os olhos e estremeceu. A temperatura da casa sofrera uma sensível queda. Meia hora depois, o termômetro já acusava 15 graus. Paulo levantou-se para ir ao porão buscar lenha. Menino acompanhou-o até a escada, mas ali estacou, virando constantemente a cabeça para trás para ver se vinha alguém. Paulo usou a lanterna para examinar todos os cantos do porão, mas não encontrou nada fora do comum. Depois, subiu e foi à cozinha ver se o telefone estava funcionando. Não estava. Preparava-se para acender a lareira quando julgou ter ouvido Gabi chamar. Ao chegar ao quarto, encontrou a menininha tremendo de frio. Ele esquecera de cobri-la quando a temperatura começara a cair. De barriga para baixo, Roberta dormia sem fazer um único movimento, como se estivesse narcotizada. Paulo também ajeitou as cobertas sobre o corpo frio da esposa. Tornando a descer, resolveu não acender a lareira. Queria estar livre para ficar junto de Roberta e as crianças. Esta noite, pensou, devo estar preparado para tudo. Colocando uma longa guia de metal em Menino, levou-o para o quarto do casal. Deixando a porta aberta, prendeu o animal de forma que bloqueasse a entrada. Tirou então os sapatos e, sem se despir, sentou-se ao lado de Roberta e Gabi, recostando-se na cabeceira da cama. À 1h da madrugada, Paulo começou a ficar gelado. Pela força da tempestade, sabia que não havia esperança de aquecimento aquela noite. Naquela situação aflitiva, começou a se desesperar. Percebia agora que deveria ter deixado a casa quando o padre Mancuso aconselhara. Oh, meu Deus, ajude-nos! Gemeu. De repente, Roberta ergueu a cabeça. Enquanto o marido a observava, ela levantou-se e virou-se para o espelho da cabeceira. À luz da vela, Paulo viu que os olhos dela estavam abertos, mas sem expressão, como os de uma sonâmbula. Roberta fitou sua imagem alguns segundos e depois se virou e andou na direção da porta. Mas um obstáculo a deteve. Era Menino, atravessado na porta do quarto. Paulo pulou da cama e agarrou a mulher. Roberta encarou-o como se não o estivesse vendo. Parecia em transe. — Roberta! —exclamou Paulo. — Acorde! Sacudiu-a em vão. Ela fechou os olhos e amoleceu subitamente o corpo. Ele amparou-a e praticamente carregou-a até a cama. Fazendo-a sentar-se, deitou-a na cama como se fosse uma boneca de pano. No meio da cama, Gabi continuava dormindo. Nisso, a atenção de Paulo foi atraída por um movimento na porta do quarto. Menino ergueu-se com dificuldade, estremeceu e começou a querer vomitar. Vomitou violentamente, sujando todo o assoalho, mas continuava engasgando como se tivesse um corpo estranho na garganta. Preso em suas convulsões, o pobre animal cada vez enrolava-se mais na corrente.
O cheiro de vômito deixou Paulo nauseado. Correndo para o banheiro, tomou um gole de água e respirou fundo antes de pegar algumas toalhas. Depois de ter limpado o chão, soltou o animal. Menino ergueu os olhos para o dono, abanou a cauda e, esticando-se no chão do vestíbulo, preparou-se para dormir. Pelo jeito está tudo bem com você agora, murmurou Paulo e aguçou os ouvidos. A casa estava silenciosa, silenciosa demais. Num instante, ele percebeu que a tempestade cessara. Não se ouvia mais a chuva nem o vento. A quietude era tão completa que parecia que alguém fechara uma torneira. O silêncio era total na casa. Com o fim da tempestade, a temperatura começou a baixar e em muito pouco tempo a casa ficou gelada. Paulo sentiu que o quarto esfriara ainda mais. Completamente vestido, meteu-se embaixo das cobertas. Foi quando ouviu um barulho sobre sua cabeça. Olhou para cima e aguçou os ouvidos. Alguma coisa arrastava-se no assoalho do quarto dos meninos. O barulho aumentou e Paulo percebeu que o movimento intensificara-se. Eram as camas dos meninos que deslizavam de um lado para o outro. Paulo conseguiu afastar as cobertas, mas não pôde erguer o corpo da cama. Nenhuma pressão impedia-o, simplesmente não tinha forças. Então ouviu as gavetas da cômoda do outro lado do quarto começarem a abrir e a fechar. A vela em sua cabeceira ainda estava acesa e ele podia vislumbrar as gavetas movendo-se com rapidez. Uma gaveta escancarava-se, depois uma outra, e a primeira então se fechava com estrondo. Lágrimas de frustração encheram os olhos de Paulo. Quase imediatamente depois, as vozes começaram. Podia ouvi-las lá embaixo, mas não compreendia o que diziam. Sabia apenas que uma multidão parecia se comprimir no andar térreo. A cabeça de Paulo começou a girar, e ele tentou esticar o braço para tocar Roberta ou Gabi. Embaixo, a banda marcial atacou um dobrado, abafando as vozes ininteligíveis. Paulo achou que estava num hospício. Ouvia perfeitamente os músicos marchando por todo o andar térreo. Foi quando os passos começaram a subir a escada. Paulo começou a gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Seu corpo rolava de um lado para o outro, num esforço inútil e desesperado para erguer a cabeça. Por fim, desistiu. O colchão ficara ensopado de suor. Em cima, as camas continuavam dançando, as gavetas da cômoda abriam e fechavam, e a banda continuava subindo as escadas. Mas não era tudo. Apesar do pandemônio, Paulo percebeu que as portas da casa estavam abrindo e fechando com estrondo. A porta do quarto do casal oscilava como doida, abrindo e fechando sem parar. No meio disso tudo, Paulo podia ver o cão dormindo calmamente no vestíbulo com toda a algazarra. Ou ele foi narcotizado, pensou Paulo, ou eu estou ficando maluco. Um relâmpago terrível cegou-o por um instante, iluminando o quarto. Paulo ouviu quando a faísca atingiu qualquer coisa perto da casa e um trovão atordoante sacudiu a construção. A tempestade recomeçara. Torrentes de chuva e vento abateram-se sobre a casa. Paulo ofegava. O coração batia alucinadamente em seu peito. Ele esperava, sabendo que algo mais ia acontecer. Nisso, soltou um grito mudo de horror. Havia mais alguém na cama. Alguém pisava sobre ele. Pés fortes e pesados golpeavam suas pernas e o seu corpo. Meu Deus, ele pensou. São cascos. É um animal. Paulo deve ter desmaiado de terror, porque a próxima coisa de que se lembra é a visão de Daniel e Gabi, em pé, junto à sua cama. Papai, papai, acorde! Os dois gritavam. Tem uma coisa lá no nosso quarto. Paulo piscou. Num relance, percebeu que já estava claro lá fora. A tempestade cessara e os seus filhos imploravam para que ele se levantasse. Gabi! Roberta! Paulo virou-se para elas. As duas continuavam lá, profundamente adormecidas. Virou-se para os meninos que tentavam puxá-lo da cama. O que é que há? O que tem no quarto de vocês? É um monstro! Gritou Daniel. Ele não tem rosto! Ele tentou nos agarrar, mas nós corremos! Ajudou Abelardo.
Ajude-nos, papai! Levante-se! Paulo tentou. Quase conseguira erguer a cabeça do travesseiro quando ouviu o menino começar a latir furiosamente. Paulo olhou para a porta aberta. O cão estava em pé, rosnando e latindo para a escada. Apesar de solto, o animal não investia. Os músculos retesados, os dentes de fora, rosnando para algo ou alguém que Paulo não via da sua posição. Com uma tremenda força de vontade, Paulo finalmente levantou-se com tal ímpeto que se chocou com os meninos. Correndo para a porta, olhou para a escada. Em cima, no patamar, estava um vulto gigantesco de branco. Paulo viu que era a figura encapuzada que Roberta vislumbrara na lareira. O ser espectral apontava para ele. Paulo girou nos calcanhares, entrou correndo no quarto e, pegando Gabi, colocou-a nos braços de Daniel. "Leve-a lá fora!" gritou. "Vá com eles, Gabi!" acrescentou, curvando-se sobre a cama e pegando Roberta. "Depressa!" berrou para os meninos e correu em seu encalço com o menino nos calcanhares. No térreo, Paulo viu que a porta estava escancarada, pendendo novamente de uma das dobradiças, arrombada por uma força poderosa. Daniel, Gabi e Abelardo estavam já fora de casa. A menininha recém-despertada debatia-se nos braços do irmão. Sem saber onde estava, começou a chorar de medo. Paulo correu para a caminhonete. Colocando Roberta no banco da frente, ajudou as crianças a acomodarem-se no banco de trás. Menino entrou por último e Paulo fechou a porta do lado de Roberta. Dando a volta correndo, Paulo jogou-se no banco do motorista e começou a rezar. Só então girou a chave. O motor pegou imediatamente. Levantando o cascalho molhado, Paulo saiu de marcha ré. Ao chegar à rua, o carro derrapou e Paulo virou a direção, pisando no acelerador ao mesmo tempo. A caminhonete quase virou, mas por fim, seus 4 pneus agarraram-se ao asfalto e, com um ronco, o veículo disparou, saindo da estrada da casa, jogando cascalhos para trás. Com o pé no acelerador, Paulo olhou pelo espelho retrovisor. Sua casa distanciava-se depressa. "Graças a Deus", murmurou. "Nunca mais quero tornar a pisar por aqui." Eram 7 horas da manhã. Fazia quase um mês que estavam por ali sofrendo com os demônios que habitavam a residência. Naquela manhã, no mesmo instante em que os Silveira fugiram de sua casa, o padre Mancuso decidiu sair da cidade. Que as forças diabólicas da casa fizessem bom proveito do cruel inverno de Avaré. Telefonando para a diocese, o padre comunicou sua decisão de tirar umas férias e, por isso, pediu à diocese que adiasse suas sessões com clientes e comunicasse o fato ao tribunal, porque pretendia deixar de realizar audiências ou julgamentos naquele período. Com o passar da manhã, o sacerdote começou a melhorar progressivamente. Tinha muita coisa a fazer antes da viagem e suas preocupações com o Silveira foram relegadas a um segundo plano. Às 4 horas da tarde, porém, Paulo Silveira telefonou da casa de sua sogra. Queria que o padre soubesse que ele, Roberta e as crianças pretendiam ficar lá até que fossem realizadas investigações científicas na casa de Avaré. "Que boa notícia, Paulo. Mas tenha cuidado. Não permita a entrada de qualquer um. Não transforme o caso num carnaval. Pode ficar sossegado, padre. Não queremos ninguém remexendo em nossas coisas. Só entra quem eu permitir." "Ótimo. Confie nos parapsicólogos. A diocese acha que tem melhores qualificações para examinar um caso como este." "Mas há uma coisa", interrompeu Paulo. "Vamos supor que eles não encontrem nenhuma explicação. E então, o que faremos?" "Francamente, padre, depois da noite de ontem, não acredito que encontrem." O padre Mancuso prendeu a respiração. "O que você quis dizer com após a noite de ontem? Não me diga que vocês passaram outra noite lá." Houve um silêncio. Por fim, Paulo respondeu. "Não nos deixaram sair. Só hoje de manhã é que conseguimos fugir." O padre Mancuso sentiu uma coceira nas palmas das mãos. Olhou para a esquerda, estava ficando congestionada. "Oh, não", pensou. "Por favor, meu Deus, outra vez não."
Sem mais palavras, desligou. Enfiando as mãos sob as axilas, numa tentativa de protegê-las, começou a balançar o corpo para frente e para trás. Por favor, gemeu, deixe-me em paz. Prometo que não torno a falar com ele. Paulo não conseguiu entender por que o padre Mancuso cortara a ligação. Ele deveria estar satisfeito sabendo que os Silveira tinham saído da casa. Perplexo, Paulo ficou segurando o fone. O que foi que eu disse? Murmurou. Um puxão no braço. Era Gabi. Olha aqui, papai. Eu fiz um desenho de Jura como você me pediu. O quê? Perguntou Paulo. Sua filha mostrou-lhe um papel com um desenho. Ah, sim, o retrato de Jura. Deixe-me ver. Paulo pegou o papel. O desenho era a representação tosca e infantil de um porco. Sem dúvida alguma, a concepção de uma menina de 5 anos de um animal correndo. Ele ergueu as sobrancelhas e perguntou: O que são essas coisas em volta de Jura? Parecem nuvens. É a neve, papai. Isso aí foi quando Jura fugiu correndo na neve. O padre Mancuso decidiu pegar o voo das 9 da noite para Recife. Quando o pânico provocado pelo telefonema de Paulo se abrandou, o sacerdote pegou o telefone e ligou para a mulher do seu primo, dizendo que mudara de ideia e seguiria naquela mesma noite. Ela concordou em esperá-lo no aeroporto em Recife. O padre arrumou a mala e deu 3 telefonemas, para a mãe, a sede da diocese e a companhia de táxis. Às 8, deixava a casa paroquial a caminho do aeroporto. Ao dirigir-se ao balcão da TAM, examinou novamente as mãos. As manchas tinham desaparecido, mas não o seu medo. Bruno e Nathalie foram passar a noite na casa da mãe de Nathalie, mas antes de saírem, houve uma pequena comemoração. Devido ao imenso sentimento de alívio que se apoderara do Silveira por estarem bem longe da casa, a reunião transformou-se praticamente numa festa. Paulo e Roberta agora queriam falar sobre suas experiências e encontraram na família dela uma audiência crédula e simpática. Os episódios fluíam ininterruptamente dos seus lábios no esforço de explicar o que acontecera. Por fim, Paulo declarou que pretendia livrar sua casa de quaisquer forças malignas que lá estivessem alojadas. Contou à sua sogra e a Bruno que pretendia convidar grupos de pesquisas para investigar a casa, mas que essas investigações teriam de ser feitas em sua ausência. Em nenhuma circunstância ele ou Roberta tornariam a entrar na casa. As crianças iriam dormir no quarto de Bruno. O apavorante aparecimento do monstro na noite anterior e a excitação da fuga para a casa da avó deixara os meninos abalados, e eles não queriam falar do demônio do capuz branco. Quando Paulo os exortou a contarem sua versão, os dois permaneceram mudos, e uma expressão de medo estampou-se em seus rostinhos. Já Gabi parecia não ter sido absolutamente afetada por toda a experiência. Adaptou-se facilmente à nova aventura e estava muito à vontade e satisfeita com algumas bonecas que encontrara na casa da avó. Não se perturbou nem mesmo quando Roberta a questionou sobre o desenho de Jura. A menina disse apenas: "Era assim que ele era, mamãe." Paulo e Roberta tomaram banho cedo. Ambos deixaram-se ficar muito tempo na banheira de água quente numa dupla limpeza, de seus corpos e de seu pavor. Por volta das 10, já estavam deitados no quarto de hóspedes. Pela primeira vez em quase um mês, os Silveira adormeceram nos braços um do outro. Foi Paulo quem acordou primeiro. Achava que estava sonhando, pois tinha a sensação de flutuar. Percebeu então que flutuava pelo quarto, pousando depois suavemente na cama. Nisso, ainda nesse estado de torpor, ele viu Roberta elevar-se no ar. Ela subiu uns 30 centímetros e então, lentamente, começou a afastar-se dele. Paulo estendeu o braço para agarrar a esposa, mas a seus olhos o movimento parecia se efetuar em câmera lenta, como se o seu braço não tivesse ligação com o corpo. Tentou chamar a mulher, mas por alguma razão não conseguia lembrar o nome dela, e teve de olhar impotente enquanto ela subia em direção ao teto. Então, sentiu que o levantavam e novamente teve a sensação de flutuar. Alguém estava chamando o seu nome de muito longe. Paulo conhecia aquela voz. Parecia familiar.
ele tornou a ouvir o seu nome. Paulo. Ele então lembrou. Era a voz de Roberta. Olhando para baixo, viu que ela estava de volta na cama e olhava para ele. Ele começou a deslizar na direção dela, descendo lentamente até que se viu outra vez deitado ao seu lado. Paulo, Exclamou Roberta. você estava flutuando. Agarrando o braço dele, ela puxou-o para fora da cama. Venha! Ela gritou. Temos de sair desse quarto. Como um sonâmbulo, Paulo acompanhou a esposa. No topo da escada, eles estacaram e recuaram horrorizados. Subindo os degraus na direção deles, vinha um fio de lodo verde-negro. Paulo sabia agora que não estivera sonhando. Era tudo real. Aquilo que pensavam ter deixado para trás para sempre na casa, os estava seguindo, onde quer que se refugiassem, quer que se refugiassem, quer que se refugiassem, quer que se refugiassem.